Olá! Tem uma oportunidade econômica gigantesca de mais de 41 bilhões de dólares se formando para o Brasil em 2025. Nesta análise, a gente vai desvendar de onde vem todo esse dinheiro e como uma nova forma de pensar os pagamentos internacionais pode garantir que muito mais desse valor fique por aqui, fortalecendo a nossa economia. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender o que está em jogo, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da demanda pela moeda brasileira que vem de fora do país. E olha, é impressionante. O número é este aqui, 41,1 bilhões de dólares. Essa é a estimativa da demanda estrangeira total pelo real brasileiro só para o ano de 2025. É muito dinheiro querendo entrar e circular na economia do Brasil. Agora, o mais interessante é ver como esse número se divide. A grande maioria, mais de 76%, vem de pequenas e médias empresas estrangeiras que operam aqui no Brasil, sabe? Pagando por serviços, logística, salários. Os turistas são uma fatia importante, claro, mas o que move mesmo essa roda são os negócios. E para a gente ter uma ideia ainda mais clara, vamos olhar só para o turismo. A Argentina lidera com folga, com 14,5 bilhões de reais. Na verdade, os nossos vizinhos da América do Sul dominam completamente a lista. E essa proximidade guarda essa informação porque ela é uma pista bem importante para soluções que a gente vai ver mais para frente. Então, existe essa demanda enorme, mas a grande questão é, como é que esse dinheiro atravessa as fronteiras e chega aqui de fato? É bem aí que a gente esbarra no problema principal, um sistema global que é complicado, caro e bem pouco eficiente. Essa analogia é perfeita, né? Captura exatamente a sensação. O sistema que a gente tem hoje é cheio de taxas escondidas, de intermediários, de atrasos. Cada vez que o dinheiro passa de uma mão para outra, um pedacinho desse valor se perde no caminho. E esse é um valor que deixa de circular e de fortalecer a nossa economia. E esse slide mostra o contraste de um jeito muito claro. De um lado, você tem os sistemas globais, tipo Visa e Swift, caros, lentos. Do outro lado, aqui em casa, a gente tem o Pix, a Elo, que são instantâneos, de baixo custo. O grande desafio, o pulo do gato, é justamente esse. Como conectar aquela demanda de 41 bilhões de dólares direto nesses nossos trilhos locais? Bom, se o problema é um labirinto, a solução tem que ser o quê? Uma ponte. Uma ponte direta, como se fosse um adaptador universal que conecta os sistemas de pagamento do Brasil com o resto do mundo de um jeito simples e eficiente. E o mais interessante é que já existe um modelo para isso. A solução é um framework chamado Moeda Local Digital, ou DLC. Para a gente entender como funciona, vamos dar uma olhada num exemplo real, o da America Pay. Certo. Agora, o ponto mais importante de todos para a gente entender é este aqui. Não se trata de criar uma moeda nova ou de substituir o sistema financeiro. Muito pelo contrário. É uma camada de tecnologia que funciona como um tradutor universal, fazendo com que o Pix, por exemplo, consiga conversar com o sistema bancário de outro país. E o que é fundamental nesse modelo é que ele foi pensado desde o começo para trabalhar junto com os reguladores e não contra eles. A ideia toda é fortalecer o que já existe, sabe? Trabalhar lado a lado com os bancos, com o governo, para garantir que tudo seja transparente e, principalmente, seguro. Ok, então agora vamos juntar as peças. Como é que essa solução, na prática, pode pegar aqueles 41 bilhões de dólares e trazer para dentro dos nossos sistemas de pagamento como o Pix? A gente pode resumir em 3 estratégias principais. 3 jogadas que poderiam mudar completamente o cenário. Vamos ver cada uma delas. A primeira é o Pix internacional. Tenta imaginar a cena. Um turista da Argentina chega no Brasil, vai numa loja, abre o aplicativo do banco dele lá da Argentina e... pronto, paga um QR Code do Pix como se fosse qualquer brasileiro. Isso, de uma só vez, eliminaria a necessidade de ir em casa de câmbio ou usar cartões internacionais para quase metade de todos os turistas que visitam o país. A segunda estratégia ataca um problema gigante para estudantes e trabalhadores estrangeiros que moram aqui. Com uma conta digital simples, uma Lightpix temporária, eles poderiam receber dinheiro de fora e usar o Pix no dia a dia. E o melhor de tudo, eles escapariam daquele OF pesado de 6,38% sobre as transações com cartões internacionais. É uma economia enorme e um super incentivo. Beleza, até aqui a gente falou do Brasil. Mas agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O que acontece quando o Brasil implementa isso e outros países começam a fazer o mesmo? Aí a gente começa a ver o desenho de algo muito maior se formando. E aqui vem, talvez, a ideia mais poderosa de todas.
Pode parecer o contrário, mas ao tornar o real mais fácil de ser usado globalmente por turistas e por empresas, a gente não está enfraquecendo a nossa moeda. A gente está, na verdade, aumentando a utilidade dela, a relevância e, no fim das contas, a sua força no cenário mundial. A visão final é essa: uma rede cooperativa global. Imagine uma America Pay, uma Emirates Pay, uma Africa Pay, cada uma funcionando como uma ponte soberana para a sua própria moeda nacional. Não se trata de um sistema dominando os outros, mas de uma rede de iguais, onde cada um fortalece a sua própria soberania monetária. E isso tudo nos leva a uma última grande pergunta, uma provocação para a gente refletir. Por décadas, as finanças globais foram dominadas por pouquíssimas redes privadas. Mas o que acontece quando uma alternativa é construída de baixo para cima, com base na cooperação entre as nações? Será que isso poderia de fato redesenhar o futuro do dinheiro como a gente conhece?